Olá, sou o pastor Anderson Cavalcante, sou mestre em teologia bíblica, já exerço o ministério pastoral há 13 anos e sou professor no Seminário Teológico Batista em São Luís há cerca de 10 anos. Também pastor de igreja local, sou pastor da Segunda Igreja Batista de São Luís, vou completar 6 anos neste meu segundo ministério. E esse canal foi criado com o propósito de apresentar estudos, reflexões, resenhas literárias, recomendações de leituras, artigos na área da teologia bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, voltado para a prática pastoral, que é a minha área de pesquisa. Em especial, minha área de pesquisa é o discipulado. Tem um livro publicado na área, discipulado nas cartas de 1º e 2º Timóteo, publicado pela editora AD Santos, no ano de 2017. E este vídeo vem trazer para vocês experiência que eu tenho vivido neste primeiro semestre. Experiência de leituras de livros. O semestre está concluindo e eu quero apresentar 11 livros que eu pude ler de janeiro para cá. E quero recomendar também esses livros. Claro que entendemos que o carro-chefe para a nossa caminhada é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, mas como é bom poder observar que a partir das Escrituras tem muita coisa boa escrita na área teológica para abençoar o nosso ministério. Então, nós queremos compartilhar a tela e apresentar essas literaturas que espero poder abençoar sua vida e o seu ministério. Vamos iniciar falando aqui do nosso canal no YouTube. Então, além de recomendar a inscrição para você que não é ainda inscrito, quero pedir que você divulgue o canal. O intuito deste canal é abençoar vidas, abençoar igrejas, abençoar ministérios em específico, e compartilhar da experiência que temos vivido com Deus a cada dia. Então, coloco o logo aí da igreja que eu pastoreio, do lado esquerdo, do lado direito, o logo da instituição que eu faço parte, que eu ministro e que eu contribuo com a preparação de líderes para a obra do Reino de Deus. Então, vamos ver vários tipos de literaturas na área da prática pastoral, área também que eu gosto da história. Então, vamos ver livros na área de liderança, na área de história dos batistas, na área de teologia bíblica da família, na área de homilética. Então, vamos à apresentação dos livros. Espero que abençoe sua vida as recomendações feitas. Então, o primeiro livro, Convicção e Persistência, de João Oliveira Ramos Neto, publicado em 2016, editora Reflexão. Lá na Amazon você pode encontrar ele. R$ 29,90 está lá no site, mas recomendo, pesquise. Compra de livro precisa ser pesquisado. Também, físico ou digital. Qual a melhor forma que vai lhe atender? Então você pode avaliar qual a melhor condição. Livro na área de história dos batistas, não é um livro muito longo, mas um conteúdo muito interessante, são 80 páginas. Um livro que eu estava querendo ler há muito tempo. Ganhei de presente de um aluno. E o livro vai falar sobre os anabatistas, sobre os puritanos, o grande despertamento, a chegada do trabalho batista no Brasil, a diversidade denominacional. Um livro recomendado, um livro muito legal a sua leitura, quem tem interesse na área de história do povo batista. Esse segundo livro, não estou com ele físico aqui, mas foi para mim o melhor livro que eu li. Eu tenho que classificar, foi ele. O Líder de Carne e Osso, eu li nesse semestre. Um livro muito propício para esse tempo. Como lidar com a pressão e as expectativas do ministério. Vale a pena. Querido líder, seja você pastor, obreiro, professor de escola bíblica, um livro, líder de ministério, um livro muito interessante de Colin Buckland, editora Vida Nova, você pode ver lá o preço no site. Um livro de 2003, mas com a leitura muito atual, uma mensagem muito atual, e foi muito importante a leitura desse livro para a minha vida e meu ministério neste primeiro semestre. Livros agora na área de teologia bíblica da família, A Vida Cristã no Lar, um livro de bolso aqui, ó, do Jay Adams,
Um livro de bolso de 213 páginas. Um clássico. Jay Adams é um autor clássico na área de aconselhamento pastoral. Quando eu olhei esse livro, precisa adquirir, já adquirimos até para a biblioteca do seminário. A Amazon você encontra num preço muito acessível, R$ 10,44, editora Fiel. O Jay Adams vai trabalhar a perspectiva bíblica da questão da família, vai falar sobre comunicação, sobre princípios bíblicos, base para o lar, vai falar sobre pessoas solteiras, vai ter uma palavra direta para as esposas, para os maridos que exerçam a liderança amorosa, e vai dizer até, ainda tem um capítulo, o último capítulo, sobre como viver com um marido incrédulo. Um livro bem interessante na área de teologia bíblica da família. Seguindo, mais um, Hernandes Dias Lopes, conhecido de todo mundo, excelente leitora, muito agradável ler os livros de Hernandes Dias Lopes, e Casados e Felizes. Ele vai trabalhar esse livro da editora Agnus, também aqui pela Luz e Vida, você pode também encontrar, certo? Um livro de 152 páginas, o Hernandes Dias Lopes vai trabalhar sobre manter a chama viva, acesa do casamento, vai falar sobre comunicação, sobre a alegria do casamento, sobre a intimidade sexual do casal, sobre a mulher sábia que edifica o seu lar, sobre o perdão e a reconciliação, são melhores que o divórcio, defendendo a visão bíblica de casamento até que a morte separe e que devemos viver casados e felizes na dependência do Senhor. Chegamos a mais um livro, o livro do Novo Normal, John Hirt, editora da Junta de Missões Nacionais, Visão de Igreja Multiplicadora, R$ 25,00 apenas. É uma leitura muito interessante para liderança ministerial de uma igreja local que quer trabalhar uma visão bíblica, uma missão bíblica para a igreja, com perspectiva de multiplicação de discípulos. E John Hirt vai abordar tudo isso aqui na sua obra, sobre o desenvolvimento da visão, sobre os ajustes, sobre a implementação. Então, uma leitura também recomendada, 156 páginas. No final tem todos os livros da visão multiplicadora sendo também indicados. Então, livro O Novo Normal, 2018, lançado recentemente, leitura recomendada. Chegamos à Bíblia no Brasil Império, editora SBB. Já li a Bíblia no Brasil Império, ainda vou ler a Bíblia no Brasil República, que é o segundo volume do Antônio Giraldi, Luiz Antônio Giraldi, um investimento, R$ 42,00 ali, 32 centavos, mas um livro muito interessante, muito conteúdo, 365 páginas. A gente pode citar que ele vai trabalhar sobre as primeiras traduções da Bíblia, a Bíblia no período da Reforma Protestante, a Bíblia no Brasil Colônia, Dom João VI e a Bíblia, também as sociedades bíblicas que começaram a chegar no Brasil, trazendo Bíblias de fora, e Bíblias já na língua portuguesa, seus representantes, e ainda a ligação dos governantes Dom Pedro I, Dom Pedro II, com a Bíblia. Interessante observar como Dom Pedro II foi usado para que as Bíblias pudessem chegar nos 4 cantos do Brasil, a ligação da Igreja Católica também com a Bíblia, e termina com a Bíblia no final do Brasil Império. Então, a leitura na parte de história, aprendi muita coisa de história geral também, recomendado na área de introdução bíblica, a Bíblia no Brasil Império. Aqui temos mais um livro na área de história, que é do Dr. Edilson Soares de Souza, lá de Curitiba, professor na FABAPA. O Dr. Edilson ele é psicólogo, ele é teólogo e ele também é historiador. Então, Cristãos em Confrontos, sua pesquisa na área de doutorado, vai trabalhar os confrontos velados no início do Brasil República até a década de 60, é a delimitação dele, e os confrontos e perseguições religiosas aqui no Brasil, confrontos entre católicos e protestantes, e muito confronto na parte também da escrita, defendendo suas teses e suas doutrinas, e uma leitura muito interessante. O Dr. Edilson já esteve aqui conosco no seminário, ministrando numa semana acadêmica, na parte de teologia e psicologia que a gente trabalhou com ele. Livro na área de história do cristianismo aqui no Brasil.
chegamos a um livro que muito me surpreendeu, um clássico na área de administração de empresas que eu nunca tinha lido. Ganhei de presente da minha mãe, disse, vou fazer a leitura, O Monge Executivo do James Hunter, como foi importante para a minha vida e para a minha liderança pessoal também, e liderança ministerial. Um livro que mexe com sociologia, mexe com filosofia, mexe com teologia também, com história, certo? Um livro bastante rico de informações e de dicas para uma liderança participativa, uma liderança envolvente. E Jesus é o modelo de liderança para o autor do livro, uma liderança serviçal. Lá na Amazon você também pode encontrar este livro, um preço bem interessante. Um livro que me ensinou muitas coisas sobre reavaliar a liderança, reavaliar as escolhas, as decisões, trabalhar um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente de ministério e, claro, o envolvimento dos seus liderados, unindo forças para a proposta do serviço voltado para a vivência e para o reino, claro, aqui falando em especial na parte de teológica. Então, nós queremos recomendar a leitura do Monge Executivo. Vou trabalhar ele na minha disciplina que eu ministro de princípios de liderança também. Vai ser mais uma leitura que eu irei trabalhar, porque foi importante para mim a leitura desse livro nesse primeiro semestre. Estamos perto de concluir. Chegamos agora a mais um livro na parte de história, agora História da Igreja. História do Cristianismo em Esboço, do Dr. Zaqueu, professor lá do Seminário do Norte, editora Seminário do Norte, em Recife. O Dr. Zaqueu tem muitos livros bons na área de história da igreja, história dos batistas, e alguém recomendado. Uma pesquisa muito interessante. E o Dr. Zaqueu, nesse livro História do Cristianismo em Esboço, ele vai tentar resumir, mas é um resumo de 240 páginas, certo? Um resumo, mas ele trabalha muita coisa legal também na obra. Ele vai trabalhar, ele vem lá desde o período de dominação pagã e vai avançando, período da Reforma Protestante, Reforma Luterana, Reforma Zwingliana, Reforma Calvinista, os Anabatistas, Reforma Anglicana, Reforma Católica, Contra-Reforma, conflitos religiosos. Um livro recomendado do Dr. Zaqueu. O livro dele de História dos Batistas é um dos melhores que tem na área. Não é esse, essa História do Cristianismo em Esboço, mas uma leitura que foi bastante interessante e com profundidade de conhecimento do escritor. Chegamos a um livro na área de teologia pastoral, O Perfil do Pastor, pastor Ebenezer Soares Ferreira, mais de 90 anos de idade, pai do pastor João Marcos, que é o executivo de missões mundiais. Pastor Ebenezer com uma longa carreira ministerial, tanto na área teológica, ali na Abibete, e também nas igrejas locais. E um livro que falou muito ao meu coração, o livro do pastor Ebenezer. Sobre o perfil do pastor, ele vai 100 páginas apenas, lá na editora Reflexão, lá na Magazine Luiza você encontra, certo, um valor acessível. E ele vai falar sobre a cabeça do pastor, como deve ser, os olhos, o rosto, os ouvidos, a boca, o nariz, as mãos, o coração, o joelho, os pés, a indumentária e até mesmo o cajado do pastor. Então, um livro que foi de aprendizado muito legal para a minha vida, para o meu ministério. Irei também utilizar na minha disciplina de teologia pastoral, quando eu ministro ela para meus alunos. Então, um livro muito legal e recomendado. E o último livro, finalizando ele, quentinho aqui, A Arte de Pregar, um sermão expositivo, pastor Pascoal Pirangini Júnior, lá da PIB de Curitiba, pastor Adoniran Melo, também um dos pastores auxiliar na igreja, trabalha com ministério com pessoas especiais, um ministério muito bonito, ali na PIB de Curitiba, editora AD Santos, lá de Curitiba. Lá na Amazon você encontra com preço bem em conta. Então, na área de homilética, a abordagem desse livro, são 124 páginas, e ele vai trabalhar todo um detalhe, ele vai apresentar os tipos de sermões que existem, ele vai focar no sermão expositivo
vai trabalhar toda a composição desse sermão, os fundamentos, a pesquisa, os antecedentes históricos e culturais do texto, a exegese bíblica, a paráfrase, a releitura comparativa, o esboço analítico, a ideia central do texto, o limite dos parágrafos, e vai seguindo até a preparação completa do sermão e a sua exposição. Também mexe com a área de oratória, sobre a exposição, como deve ser o sermão, a sua exposição para o público. Um livro muito legal para aqueles que estão envolvidos na prática homilética semanalmente, e recomendo a leitura do livro do pastor Pascoal e também do pastor Adoniran, A Arte de Pregar. Um semestre, apesar das lutas, tem sido um tempo abençoado de pesquisas, de ministrações também, à distância para a igreja local, acompanhamento e aconselhamento também, e aulas. As aulas não pararam. Mesmo remota, elas continuam a acontecer. Então, aqui eu finalizo. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe o seu ministério. Um abraço. Vou interromper aqui o compartilhamento e vamos encerrar. Um abraço a todos. Fique na paz de Jesus Cristo.